Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Se você está nos acompanhando pela primeira vez no nosso YouTube e nas nossas mídias sociais, esse é um canal do Escoliose Brasil. Eu sou o Rodrigo Andrade. Nós estamos aqui para levar o que há de melhor, a informação mais baseada na ciência para vocês. E hoje nós temos o prazer de convidar, de estar aqui a Natália Medeiros, a Nath Medeiros. A Nath Medeiros, ela é uma querida, se vocês já conhecem ela lá do TikTok, do Instagram. A Nath vai contar um pouquinho, mas eu vou brevemente introduzir. A Nath é uma atleta da natação que descobriu a escoliose e nós tivemos que indicar o tratamento com o uso do colete. Ela utiliza o colete 3D e ela começou a fazer os exercícios específicos de fisioterapia para escoliose, aqui no Escoliose Brasil, na nossa sede de Campinas. Só que a Nath, para quem não sabe, a Nath fez do limão uma mega de uma limonada, Ela conseguiu levar essa informação para pessoas de todas as idades, de uma forma muito leve, muito divertida. Então, assim, de cara, eu já quero parabenizar a Nath pela iniciativa e pelo bem que você faz por tantas meninas e meninos aí que tem que usar colete, que tem que passar por essa fase da adolescência fazendo um tratamento que a gente sabe que não é fácil, mas que a gente sabe que é muito importante aí para a vida de todos vocês. Então, primeiro, boa noite para todo mundo que está aí. Nath, boa noite. Boa noite. Queria, Nath, que você primeiro se apresentasse. Eu contei brevemente a sua história, mas eu queria que você se apresentasse, você contasse um pouco esse início que você vivenciou, exatamente com as suas palavras, do jeitinho que foi, quando você descobriu, de qual maneira que foi, até você chegar aqui no Escoliose Brasil. Bom, boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação de todos. Meu nome é Natália Medeiros, eu tenho 16 anos e eu descobri a minha escoliose com 13 anos. Eu comecei a nadar mesmo com 13 anos e eu comecei a ter um desempenho melhor na natação. Então, eu fui atrás do Pilates. E, assim, inesperadamente, meus pais, eles não tinham ideia do que era, sabe, informação também. A minha professora de Pilates, ela avisou a gente, só que é isso, a gente ainda não tinha informação, então eu continuei fazendo Pilates, tudo, porque eu estava melhorando também na natação, até que os meus pais acharam o Rodrigo. E aí eu comecei a fazer tratamento com o colete, e com os exercícios específicos há 6 meses, 7 meses. E desde então foi isso. Eu comecei a usar agora nessa quarentena e calhou de encaixar tudo certinho, que eu consegui. Esse início foi bem melhor para mim. E é isso, agora eu estou aqui. Ô, Nath, mas me conta um pouquinho mais, assim, como é que lá com 13 anos, então, vamos fazer um resgate lá no tempo, não sei se você lembra muito bem, mas como é que os seus pais ou você, quem descobriu a escoliose, como é que foi? Então, foi a minha professora de Pilates. Ela, assim, ela percebeu olhando para mim mesmo, porque eu sempre fui muito magra e era muito perceptível, só que como ela já conhecia bem a doença, tudo, foi muito mais fácil de identificar, tanto que quando os meus pais, eles repararam tudo, já viu que já estava bem avançado. Tá. E eu então, lembro nem você no espelho, nem os seus pais, ninguém observou a escoliose. Não observou. Tá. Nath, então acho que eu queria só fazer um parênteses, pais e mães, tá, que descobrem que seu filho tem escoliose, não se culpem, tá? Você que é adolescente, que descobriu agora que você tem escoliose, não se culpe, porque o que acontece, tá? Eu sempre dou esse exemplo para todo mundo que chega no meu consultório. Eu tenho um filho de 4 anos, o Lorenzo, eu dou banho no Lorenzo todo dia, Na fase da adolescência, os nossos filhos, eles começam a ter a sua individualidade.
E praticamente, né, quem ainda mora na praia vê um pouco mais, mas a maioria de nós que moramos aqui, por exemplo, nós, né, Nath, eu, nós moramos no interior de São Paulo, a gente vai pouco para a praia, né? A gente vê pouco os nossos filhos de biquíni, de assim, de uma roupa mais um pouquinho mais sem camisa, às vezes, os meninos, porque eles estão numa fase mais que eles querem a individualidade deles. Então, e é muito rápido esse o estirão do crescimento e a progressão da escoliose. É muito comum os pais falarem assim pra gente, Nath, nossa, 6 meses atrás nós fomos pra praia em janeiro e não tinha nada, ele tava de sunga lá, e eu não vi nada. E agora apareceu escoliose. E é isso, tá? É isso mesmo. Às vezes ela está muito imperceptível. Claro que nós, quando o paciente está de frente, fazendo um teste de flexão, que é o teste de 1 minuto de levar a mão ao chão, tudo isso é muito mais fácil para a gente que conhece. Mas para alguém que nem sabe o que é escoliose, nem imagina o que é escoliose, tentar ver isso tem que estar um pouco mais grave. Existem alguns estudos que mostram isso, que quando os pais acabam vendo, a curvatura é maior do que quando um profissional da saúde vai até uma escola, por exemplo, e tenta encontrar essas pessoas que têm escoliose, tá? Então, assim, isso é uma coisa, não sei, você ficou culpada, Nath, os seus pais, algum momento, isso, assim, nossa, como que a gente não viu isso antes? No começo foi bem essa frase, como que a gente não reparou antes, mas como também foi bem na minha fase de crescimento, eu tava crescendo muito, foi um ano que realmente não tinha percebido nada e depois foi ela que descobriu. Tá. E, Nath, me diz uma coisa, e daí quando você descobriu, você já tinha quantos graus do Eu, COB? Pessoal, graus, quando a gente fala, é aquele grau que o fisioterapeuta, o médico, ele acaba medindo na radiografia, tá? Chama ângulo de COB. então, eu tava com 36 graus, que foi também o raio-x que eu tirei no começo do ano, foi uma coisa muito nova, exatamente, que aí era uma curvatura em S a minha, né, inclusive. Tá, E aí você já tinha 36 graus. Então, 36 graus, a indicação hoje, pelo consenso internacional, é de exercícios específicos de fisioterapia. Então, são exercícios que foram testados, foram comprovados, estão dentro de uma organização chamada SOSORT, que é uma organização do tratamento conservador, e juntamente com o colete ortopédico, tá? Os coletes rígidos, esses coletes ortopédicos. Esses coletes, eles têm a melhor evidência, melhor efeito em curvas de 20 a 40 graus, que é o que você tá, né, Nath? 36 graus. Então, só para vocês terem noção, pessoal, a chance de um tratamento dar certo, segurar essa progressão da escoliose, que quando você não faz nada, o normal da escoliose na fase do crescimento é aumentar a curvatura, é piorar esse grau, é aumentar o grau. Tá? Então a escoliose não passa sozinha, ela não melhora sozinha, pelo contrário, ela piora se você não faz nada. Então, as chances de segurar essa progressão é de 72% até 75% de chance. Então, só de usar o colete. E aí, fazendo o exercício junto, maior ainda, tá? E daí, Nath, conta pra gente como é que foi, ainda tô lá voltando no tempo, tá? Como é que foi, assim, vocês descobriram, tal, e aí vocês foram ao médico, vocês foram a um ortopedista, como foi esse caminho? Sim, a gente foi, na verdade, em mais de um médico e a informação foi a mesma. Eu já tinha parado de crescer e eu não ia usar o colete, não ia ter nada ao que se fazer e eu ia continuar do jeito que eu tô, assim, eu não ia ter melhora e talvez piorasse também. Tá. Mas eles não era nada muito específico. Tá ok. E daí, dos médicos, você passou por vários ortopedistas, e daí foi o seu pai, sua mãe que nos encontrou e que quis um outro tratamento? Como é que foi? Conta isso. Foi a minha mãe. Na verdade, ela já conhecia você pelas redes sociais mesmo. Hum. E aí finalmente ainda ela conseguiu ajeitar tudo para ir até você. Tá, legal.
Então, eu vou falar um pouquinho, né? A gente faz uma avaliação, que é uma avaliação super longa, né, Nath? São 2 dias, 2 horas cada dia, uma avaliação super detalhada. E nessa avaliação, por exemplo, a gente viu que, na verdade, a Nath ainda ela tinha ainda um final de um crescimento. Ela chamava, quando você olha pelo quadril, existe um sinal que é a ossificação do quadril. Quando você ainda está crescendo, esse quadril ainda está em formação. Ele vai ficando cada vez mais esbranquiçado e vai se formando. Chama sinal de Risser. Se você procurar lá no Google, vai ter uma fotinha do sinal do Risser. Esse sinal do Risser, a pessoa para de crescer quando ela chega no nível 5, no Risser 5. A Nath, ela ainda estava no Risser 4, ou seja, ainda estava em formação de crescimento ósseo e de tamanho também, ela ainda cresceu alguma coisa, tá? Quando existem alguns estudos mostrando que quando a pessoa já usa colete e ela tira o colete, por exemplo, no seu estágio, Nath, que é no Risser 4, os pacientes, a maioria deles, a grande maioria deles pioram ainda, continuam piorando. Ou seja, só se deve tirar o colete quando chega no Risser 5. E se você ainda está no Risser 4, ainda você tem chances reais aí de segurar essa progressão usando colete e até de poder ajudar, né? Existem casos que a gente consegue ter uma diminuição do grau, que depois nós vamos contar como foi o resultado da Nath. Nath, e aí, 6 meses atrás, você começou a fazer essa avaliação, fez a avaliação, tal. Eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi essa sua experiência, como é que foi isso aí. Então, eu cheguei, né, na clínica, era tudo muito novo, e eu vi lá também que era um trabalho muito bom, porque era bem especializado, né, então ali que eu ia realmente tratar específico da escoliose. E eu fiz a avaliação, eu tirei foto de costas, de frente, tudo, para depois comparar a escoliose, né? Aí depois a gente fez os exercícios, né, para ver se tinha força no abdômen, se tinha, né? E depois foi isso, a gente conversou bastante, né, sobre o que tinha acontecido antes também, até também sobre como eu descobri a escoliose ou como, e levei o raio-x também. Uhum. Então foram feitos testes, fotos, instrumentos, né? A gente faz o escoliômetro, inclinômetro, vários instrumentos. Isso, E aí a gente começa a ensinar os exercícios. Então, para quem não sabe, a gente monta um protocolo de tratamento com exercícios que são filmados e a Nath leva para casa esses exercícios. A gente manda lá para a mãe dela, para o WhatsApp da mãe dela, vários vídeos, umas videoaulas com os exercícios para ela nos ouvir, para ela ir vendo como é que foi feito o exercício. E esses exercícios, a recomendação é que sejam feitos por volta de 30 minutos todos os dias, tá? E aí, essa que é a minha pergunta para você, né, Nath? Como é que é fazer exercício todo dia? Mesmo para uma atleta, isso não é fácil, né? Não, na verdade é bem complicado. Durante a quarentena que eu não estava treinando, então eu fazia o treino específico, né, da fisioterapia e depois o preparo físico. E era complicado, porque às vezes você tava com dor, né, com dor muscular, mas eu acho que sempre o que eu sinto todos os dias depois que eu termino de fazer os exercícios é uma sensação de lição cumprida, sabe? Porque é gratificante quando você vê o resultado, né? Você vê que tá caminhando também, que você tá fazendo tudo certo, é muito gratificante. Uhum. E aí a Nath vem com a Milene, que é a nossa fisioterapeuta, né? A Milene Calegari, a gente sempre tem uma fisioterapeuta responsável por cada paciente, lógico, eu acompanho todo mundo, mas a gente sempre tem uma fisioterapeuta responsável, a Milene deve estar por aí, um beijo para ela. E a Milene daí a gente vai fazendo fotos todos os meses para ir comparando as evoluções, a gente vai fazendo testes todos os meses para ir comparando a evolução. Então eu brinco que é igual quando você põe o Waze no seu carro lá e a gente vai traçando uma rota. Se nas fotos, nos testes, nos instrumentos,
o caminho não for indo para o lugar certo, a gente tem tempo de ir corrigindo até chegar no resultado que a gente quer, que são os resultados mais interessantes, aí que é estabilizar essa curvatura ou até mesmo melhorar essa curvatura, né? E aí, é por isso que a Nath foi falando, olha, então a gente foi vendo, os resultados foram aparecendo, porque todos os meses a gente foi vendo alguma mudança, né? O que você mais notou de mudança no seu corpo? Principalmente a minha postura, que era assim, totalmente errada. E também a minha coluna, quando você olhava para as minhas costas, ela formava um S mesmo. Só que com os meses passando, ela começou a ficar muito mais reta mesmo, sabe? Acho que foi aí também que a minha postura foi melhorando. E aí o visual ficou muito melhor também. Uhum. A parte estética foi uma coisa que você já está com 16 anos, isso Com já faz. certeza. Você sabe que a gente até fala, né? A gente tem 2 meninas, 2 meninos que a gente atende, né? A gente tem ali antes dos 10 até uns 12 anos, ainda é muito mais criança mesmo, então nem tá ligando para isso, mas são os pais que estão importando tal. E depois a gente tem uma outra adolescência, que é depois dos 12, 13, tal, que ela já se importa com isso, né? Ela já quer ver ali, ou ele, né? Os dois, né? É que tem mais meninas, 4 meninas para cada menino. Vocês que querem também estar com o corpo mais legal, quando se olhar no espelho, tá com a cintura mais parecida. Então, em muitos casos, os adolescentes em alguns casos, eles notam. Nossa, eu notava que um lado da minha cintura era muito mais diferente. Eu notava que um ombro meu era muito mais diferente. Então, isso é interessante para a gente poder também tá vendo isso. E Nath, eu acho que daí fazendo já um caminho, foi mais ou menos nessa época que da onde veio a ideia? Depois a gente vai para a pergunta, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal fez um monte de pergunta aqui para a Nath na caixinha de texto, eu estou com elas aqui abertas na minha frente, mas, Nath, como é que você teve a ideia do TikTok? Porque a Nath foi incentivadora para eu abrir o TikTok semana passada, tá, pessoal? Eu fiz um TikTok lá, eu não tinha, só tinha Instagram e Facebook, agora abri um TikTok lá, vamos ver como é que se eu aprendo a mexer naquilo lá, mas por que você pensou nisso? Da onde veio essa ideia? Você fez o TikTok antes ou você pensou na ideia da escoliose para falar, para alertar? Da onde veio essa ideia? Então, na verdade, eu já tinha minha conta, eu já conhecia o aplicativo. Só que desde quando eu comecei a usar o colete, como eu não tinha informação, eu comecei a também estudar mais sobre isso, vendo as suas lives também, inclusive. E eu comecei a ver que não tinha representatividade dentro, sabe? Eu não via pacientes mesmo falando sobre isso, apenas os profissionais. Então, eu postei o meu primeiro vídeo, assim, e ele... Despretensiosamente. Exatamente, eu não estava esperando, né? Na verdade, eu postei mais com a esperança de poder alcançar alguém que eu possa ajudar. Porque eu sempre tive isso muito forte em mim, de poder ajudar alguém, que eu me sinto realizada com isso. E acabou que o meu primeiro vídeo já viralizou, e aí foi indo. Desde então, foi crescendo. Ah, que legal. Ô, Nath, e quem são as pessoas? Eu sei que você chegou em 100 mil seguidores agora de pouco lá no TikTok. Quem são as pessoas que entram em contato com você? Quem que te segue? Você tem um perfil? Você tem alguém que realmente o que que essa pessoa está te seguindo? O que que ela quer saber? Essa que é a minha. É muito variado, tem um perfil. Me conta aí. Então, nossa, é uma coisa muito engraçada, porque eu tenho tanto pessoas com escoliose que usam colete e que também sabem pelo que eu passo, né? Eu tenho pessoas que não têm ideia, assim, que estão lá para conseguir informação mesmo. Legal. E alguns curiosos mesmo de como que é a sua rotina, como que você lida com isso, ou como que você fica 23 horas por dia com ele. E, que por inclusive... sinal, né, pessoal, a Nath está de colete, aí dá para ver no ombro dela aí, né? Dá uma baixadinha aí, Nath, só para o pessoal ver que você está de colete, ou uma levantadinha.
Olha lá, ó, a Nath tá de colete, pessoal, porque é Eu o dia estou. todo. E você para ter até nome, não tem? O meu colete? Tem, É, é tem Vênus. Vênus, isso, Vênus. Tem nome, o Vênus. É mesmo. E Tá, e assim, aí, isso, e daí continua falando quem são as pessoas. e foi inesperado também, porque além de conseguir as pessoas que conversavam comigo, eu consegui gente de vários países. Que E legal. assim, foi inesperado. E tem pais e mães também? Essa é uma pergunta. Ah, tem, com certeza. Tem Tem? tanto. Aham. Sim, tem pais, principalmente das pessoas que têm escoliose, ou que usam Uhum, colete uhum, também, que vêm falar, mas como que é? Ou como que você fez para se adaptar melhor, né? uhum, Ou como você fez para aceitar toda a situação, até de usar o colete, de tá, fazer exercício tá, todo dia. Então é isso. uhum, tá. Ô, Nath, é, e você sabe que eu sempre falei isso para os meus pacientes. Tenho alguns Ah, pacientes assim, sempre tem aqueles pacientes que são os pacientes que a gente que a gente inveja. Até eu me invejo da disciplina que a pessoa tem, né? Porque eu faço exercício na academia, né? aham, Pela saúde mesmo em si. E a gente e tem dia que você tá, né? Não é todo mundo, né? Tem dia que você tá lá. E eu sou muito sincero com vocês, né? Falo, gente, não vai ser fácil fazer exercício todo dia. Para mim não é fácil. Ontem eu fui 10 horas da noite, eu e meu filho na academia do prédio. Então, assim, claro que não é fácil fazer exercício, mas você tem que ter um propósito, você tem que ter alguma coisa que te motive ali, né? Horas você tá mais, horas você tá menos, mas você tem que ter ali um foco para que você consiga levar isso de uma maneira, da melhor maneira possível, né? E eu acho que é essa a maior, a maior questionamento. Por que eu sempre falei isso para esses pacientes, Nath? Porque eu sempre vi muita gente que passou pela bandeira da cirurgia e que, claro, passar por uma bandeira de uma cirurgia, passar por, né, você pega essa bandeira e você se agarra nela e aquilo você quer mostrar para as pessoas que aquilo foi bom, que deu certo, que você superou. E isso é muito importante. Eu até vou fazer uma live com a Tainara que escreveu o livro, tudo aqui também, e eu acho importante a gente ter essas pessoas, mas eu sempre falei que faltava alguém do tratamento conservador levantando a bandeira que também é possível não operar, que também é possível viver bem usando colete e fazendo os exercícios, né? E aí você conseguiu fazer isso de uma forma muito leve, né? Como que foi você encontrar essa maneira mais leve para levar uma informação tão bacana para os seus seguidores? então, acabou que eu também eu comecei a falar sobre isso e eu nem tinha esse feedback de conseguir levar a informação tão leve. Porque Aham, para mim, aham. desde o começo também, quando eu coloquei o colete, eu falei, eu vou ter que usar ele e eu vou aceitar e vou, na verdade, aceitar da melhor forma possível, porque tudo para mim assim, quando você aceita da melhor forma, tudo fica mais fácil. E Uhum, assim, uhum, até os exercícios mesmo. Quando eu faço os exercícios, mesmo cansada, eu penso, é esse o meu foco, eu tenho. Esse é o meu foco, eu quero que isso aconteça, eu estou usando direitinho, e é como que eu falo, no final do exercício é uma sensação de trabalho feito, então tudo vai ajudando. uhum. A gente sempre, eu tento colocar algumas frases para os nossos pacientes daqui do Escolhose Brasil, que são essas, né? Olha, isso é por uma fase da sua vida, tá? É uma coisa que, se você passar por essa fase da adolescência, que é a fase mais perigosa, com uma curvatura mais tranquila, quando você for adulto, você vai ter uma vida normal, igual todo mundo. Você vai ter que fazer exercício? Vai, mas eu também tenho que fazer. A sua mãe e Uhum. seu pai também tem que fazer. Todo mundo tem que fazer exercício. Quem não está fazendo
que não está deixando de cuidar da sua saúde, porque o exercício físico está mais que provado aí que ele evita 94 tipos de doença, 4 tipos de câncer, isso com estudos de ótima qualidade comprovando isso. Então, assim, o exercício físico todo mundo vai ter que fazer, quem tem escoliose também tem que fazer para o resto da vida exercício, mas todo mundo tem que fazer, então não é nada demais. Agora, essa fase da vida é uma fase que você tem que fazer isso de uma forma mais centrada, né? Todo dia, concentrados ao colete, né? Tudo isso. E daí você, e eu acho que a pergunta que todo mundo te faz é o seguinte, Nath, mas esse colete aí, esse colete o dia inteiro, você não quis usar esse colete por baixo da roupa? Você não quis esconder esse colete? Por que você quis mostrar ele para todo mundo? Acho que as pessoas fazem um pouco dessa pergunta, né? Sim, fazem. Na verdade, acho que desde o começo eu me senti muito mais confortável desse jeito também. Eu me sentia muito melhor e eu também evitava até sentir calor também. Eu fico muito desconfortável porque teria que usar 2 camisetas, né? Essa por Isso. baixo e mais uma por cima. Para esconder, né? Uma para cima é só para esconder. Exatamente. Tá. Ô, Nath, e assim, uma menina aqui das suas seguidoras, ela perguntou se o colete dói. Como é que foi o processo de você fazer o colete? Porque daí, acho que dá para explicar para o pessoal quanto tempo leva para ajustar o colete no corpo, né? Conta para a gente aqui como é que foi. Você foi um dia fazer a avaliação do colete? Conta isso aí. Então, eu fui fazer a avaliação do colete e aí eu fiz o scanner dele, né? Para mandar fabricar. Então é um iPad, né, que vai fazendo um 360 graus no corpo e aí tira o modelo do corpo da Nath perfeito, assim, 3D, né? Daí Isso, ele vai medida. ser confeccionado. Isso, sob medida. Não engessa, porque antigamente fazia isso por gesso, né? Hoje não precisa mais. E aí vai num software de computador, ajusta, faz o colete dela 3D, todo corrigido, aonde tem que ser, para empurrar a curvatura. Isso é confeccionado numa máquina 3D, e aí o colete ele vem grandão, né, Nath? Ele vem super grandão, né? E daí, depois de uma semana, mais ou menos, às vezes 15 dias, entrega o colete. E aí, como é que foi esse dia? Aí eu estava tensa, né? Porque eu não sabia como ia ser a minha reação, a reação até das pessoas na minha volta, né? E eu fiquei, assim, eu nem sei, na verdade, descobrir, falar sobre essa sensação, porque foi uma sensação única. E no momento eu lembro até hoje que no momento que eu coloquei o colete, eu tive uma sensação de alívio também. Acho que por estar podendo tratar, né? Tratar sobre isso. E ajeitou certinho também, né? Depois que a gente fez os ajustes. E eu fiz o período de adaptação de 1 mês, né? Que eu comecei, no mesmo dia eu já queria usar o colete, eu comecei usando 1 hora, fazendo os exercícios específicos junto, a todo momento. E a cada dia eu ia aumentando 1 hora de uso. Então, no primeiro dia 1 hora, no segundo 2, até dar 23 horas. E eu fui me acostumando, me adaptando e, na verdade, acho que com 15 dias eu já estava começando a dormir com o colete. E, assim, para mim foi super tranquilo. Eu sempre falo também para as meninas que vêm, principalmente as meninas que vêm conversar comigo, que sempre quando, no meio da fase de crescimento, eu aproveitava para me manter ocupada, porque aí eu não precisava ficar pensando no colete ou no uso dele, então foi tudo facilitando. Porque a nossa cabeça que comanda tudo, né, Nath? Então, assim, realmente fácil não é, né? Não, não é não. Tá. Nath, então beleza. Daí você começou a usar e depois, só para o pessoal então saber, então você vai usando 1 hora, 2 horas, 3 horas, em 23 dias você vai estar usando 23 horas, que é praticamente o dia todo. O colete funciona, gente, como eu gosto de dar um exemplo, eu sei que tem um monte de menina, mas todo mundo conhece aquele bonitão chamado Cristiano Ronaldo.
joga muita bola, né? O colete é como, no tratamento, é como se você tivesse um time que o Cristiano Ronaldo joga. Se ele ficar os 90 minutos de jogo, você tem mais chance do Cristiano Ronaldo fazer gol e ganhar o jogo. Se você deixa o Cristiano Ronaldo no banco de reservas, ou seja, o colete lá no armário, o Cristiano Ronaldo não vai fazer gol, ou seja, o colete não vai funcionar, né? Então, quanto mais o Cristiano Ronaldo está jogando, mais gol. Quanto mais o colete está dentro do corpo, mais chance de dar certo. Então, o colete funciona quanto mais você usa ele. A indicação é mais de 20 horas, porque tem gente, por exemplo, a Nath tem dia que ela faz 2, 3 horas de natação, né? Mais o exercício, mais tomar banho. Então, deu 20 horas. Tem gente que naquele domingo não fez nada, usou 23 horas. E daí tomou banho, fez o exercício e acabou o dia. Usou o dia todo. Então, é quanto mais, melhor, tá? Quanto mais, melhor. Acho que é mais ou menos isso. Daí faz um raio-x, né? A gente sempre tem que ter um raio-x dentro do colete para ver se o colete está empurrando, se o colete está fazendo aquela pressão bem localizada, certinha, né? Nos pontos corretos, que é importante a gente fazer o colete nas posições corretas. E aí começou a vida, né, Nath? Aí começou a usar o colete. Aí a pergunta que uma seguidora sua fez é se o colete dói. Quantas horas demorou para ajustar esse colete aí, esse dia que você foi? Nossa, demorou bastante tempo para ajustar ele. Na verdade, eu acho que foi umas 4 horas, mais ou menos. 4, 5 horas, é isso mesmo. Tem gente que sai daqui no final do dia. Então começa às 8 horas da manhã, vai, corta, porque o colete vem maior. Você não consegue colar plástico, você consegue cortar. Então ele vem maior e você vai moldando. Então, por exemplo, tá pegando perto do seio, ajusta. Então, depois de um tempo, o quadril, a menina, né, ela começa a aumentar um pouquinho o quadril, abre o colete, ajusta. Então, o colete ele é o tempo todo ajustado, porque a gente quer que o corpo mude, né? A gente quer que a coluna mude, a gente quer que o corpo vai estar na puberdade, então vai estar mudando, a gente ganha um pouquinho de peso, a gente perde um pouquinho de peso, a gente ganha quadril, aumenta o seio, então um monte de coisa vai acontecer no corpo da menina, da adolescente, que é do menino também, e isso é muito comum, e o colete tem que ser ajustado nesse período. Nath, e daí você resolveu nesse período aí, e daí a minha pergunta, se o colete dói, né? Você não respondeu. Então, eu lembro do dia também que eu coloquei. No dia que eu coloquei, eu senti meu quadril, bastante meu quadril, até ajeitar, né? Eu acho que foi esse o maior tempo também que levou. Aquele ossinho, às vezes o ossinho fica pegando, né? Exatamente, foi. E também tem a questão da dor, tipo, durante o período de adaptação, porque o corpo ele não tá acostumado, né? Eu senti também que quando começou a aumentar, quando começou a passar de 10 horas, o meu corpo ele já não estava totalmente acostumado, então estava em período de adaptação. E então eu senti mais assim nesse período, mas depois de uns 2, 3 dias eu já comecei a realmente melhor, o meu corpo até também foi cedendo, né? Que eu falava para Milene que eu conseguia até apertar um pouco mais, porque eu já estava sentindo ele largo. Isso, é isso mesmo. Legal. Os velcros você vai ganhando, você vai apertando um pouquinho mais. A sua seguidora fez uma pergunta aqui, se você gosta de usar o colete. Ai, eu gosto muito, na verdade. Para mim deu tudo muito certo. Como que você falou mesmo, eu fiz do limão uma limonada e eu fui pegando gosto cada vez mais de usar o colete. Eu me sinto muito bem usando ele. Eu acho que isso acabou facilitando também, por vários motivos também. Eu sempre tive muito apoio, tanto da família, tanto dos meus seguidores, então eu fui pegando cada vez mais gosto e até quando eu tiro, eu fico assim, nossa, mas já tá na hora de usar o colete? Já? Legal, maravilha. Perguntaram aqui se você já fez RPG. Não, só Pilates. Eu fiquei, acho que 3, 4 anos no Pilates. Tá. No Pilates você não teve nenhum resultado, assim, de mudança do grau, né? Foi isso que você me disse, né? Não, na verdade,
visualmente, até os meus pais, eles viram que parecia pior. Tá, tá, tá. E qual que foi, então, a pergunta que eu vou te fazer? Qual foi a diferença da Natália que fez Pilates? O que que você notou de diferença do que quando você fazia Pilates e quando você começou a fazer exercício específico? O que que mudou? O que que é diferente? Que às vezes o paciente, quem está aqui, né, que é paciente tem escoliose, a mãe não consegue entender muito essa diferença. O que que você sentiu de diferente? O que que muda? Então, como aluna mesmo de Pilates e como paciente de vocês, eu senti que o Pilates eu trabalhava o corpo inteiro. Tanto que quando eu fui para o Pilates foi isso que eu procurava mesmo, para conseguir o desempenho na natação. Ele não era realmente específico. Eu notei essa diferença porque eu trabalhava nos exercícios específicos, eu trabalho bem a escoliose. É exatamente para isso. E tanto que eu consegui mais melhora, né? Mais resultado. Espera, espera. Quem vai ficar aqui no final da live vai saber do seu resultado. Ainda não, É ainda não vamos verdade, chegar tem nele. que ficar até o final. Isso mesmo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é essa que eu vou responder, tá? Que a sua seguidora fez, que é o colete é para qual grau da escoliose e até qual idade? Então, o colete ele é indicado pelo consenso internacional, na verdade ele funciona de 20 a 40 graus, ele tem um melhor resultado, tá? Melhor resultado. Já tem alguns estudos mostrando e fizeram com escolioses graves, de 40 a 60 graus, tá? Lógico, o resultado já é menor, mas em 43%. Então, lembra, de 20 a 40 graus tem quase 72 a 75% de chance de dar certo. De 40 a 60 graus, esse outro estudo mostrou que cai para 43% a chance. Então, já é menor. Tá? Você tem muito menos chance quando a escoliose já passa dos 40 graus. A indicação cirúrgica, alguém me fez essa pergunta, ela é entre 45 e 50 graus, ali nessa margem aí. Acima de 45 já começa a ter uma indicação, 50 graus hoje a gente tem começado a indicar mais a escoliose. Vale ressaltar que esse estudo mostrou que até 60 graus alguns casos, aí 43% dos casos, em média, de 40 a 60 graus, teve ainda chance de segurar essa progressão até o final. E até quando ele é indicado, né? Enquanto está na fase de crescimento, tá? Enquanto chegar no HISCR 5, enquanto não tiver finalizado o crescimento ósseo, ainda tem uma indicação do uso do colete se tiver entre ali a gente indica hoje 25, entre 20 e 25 até 50 graus, dependendo do caso, às vezes um pouquinho mais, então mais ou menos é isso. Tá? Acho que essa é a indicação. Perguntaram como é que é o colete com relação, se você pode lavar o colete. Acho que é uma pergunta interessante. Se você limpa ele, porque a gente sua, normal, né? Então, eu sempre. Sim, exatamente, ainda mais com tanto uso, né? Você fica muito tempo com ele. Então, eu não lavo na água mesmo, eu sempre estou passando álcool nele, porque também uma outra forma de higienizar, álcool em gel, álcool líquido. E também, porque aí, inclusive, eu uso essas camisetinhas por baixo, porque é uma maneira de não ficar com suor ou com qualquer coisa. E tem que ficar trocando essas camisetinhas, quanto mais melhor, porque se suar é importante Exatamente, sim. que troque a camisetinha por baixo. Uma seguidora sua perguntou assim, ó, se o uso como que foi os seus relacionamentos quando você descobriu a escoliose, quando você começou a usar o colete, como foi isso com as suas amigas, como foi isso com a sua família, como foi isso com seus amigos, como é que foi com relação aos seus relacionamentos mesmo? Então, na verdade foi com naturalidade, porque quando todo mundo descobriu, que foi quando eu já comecei a postar os vídeos no TikTok. Mas, na verdade, não mudou nada, porque eu sempre me senti muito bem com ele também. Eles entenderam que eu tinha que usar e pronto. Até também, eu não escutei, mas se eu escutasse até hoje algum tipo de comentário
negativo, eu não preciso dar atenção, porque eu me sinto bem com ele e eu sei que isso vai me fazer bem para a saúde. Então, eu acho que é isso Uhum. mais importante. A Viviane Viana está aqui no nosso YouTube presente, perguntou assim: se você sofreu algum bullying ou constrangimento na escola. Então, como eu comecei a usar na quarentena, eu tive aula online. Então, eles não me viram com o colete. Uhum, Mas, uhum, inclusive, eu até teve uma aula que eu comentei com eles sobre a escoliose, sobre também tudo o que estava acontecendo comigo, de eu começar a usar colete. uhum. Então, de alguma forma, eu até levei informação para eles e Claro, foi tudo certo. Eles legal. aceitaram numa boa. A gente tem, né, a gente já entregou aqui no nosso Instituto Escoliose Brasil, nas nossas sedes, acho que em mais de 200 coletes. Então, imagina, 200 pessoas, pode ser que não sejam 200 pessoas, porque nós temos pessoas que já fizeram 2 coletes, 3 coletes, mas a gente já entregou mais de 200 coletes aqui. A gente tem todos os tipos de pessoa, né, Nath? A gente tem pessoas que são mais tímidas, pessoas que levam isso de uma forma mais leve. Você não é a única que vem aqui na clínica com o colete para fora, assim. Existem algumas meninas que fazem isso. Outras que não aceitaram usar o colete. Esse é um indicativo importante aí para talvez se a curva aumentar e para uma cirurgia. Tá? A adesão ao uso do colete ele é fundamental. Nós temos pessoas que nos deram dicas. Então, por exemplo, teve algumas pessoas que eles resolveram conversar na escola e fazer uma roda para explicar que ela ia usar o colete, que o colete é para os alunos fazerem perguntas. E às vezes as perguntas são essas, tá? Isso dói? Para que você está usando? E aí as respostas são: olha, porque se eu não usar o colete, eu vou ter que colocar parafusos e pinos na coluna toda, eu vou ter que não vou poder mais mexer na coluna, porque a cirurgia impossibilita disso. Quando as pessoas têm informações sérias, informações verdadeiras, que são o que nós estamos fazendo aqui, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, as pessoas começam a ter compaixão, tá? Os adolescentes, as crianças, elas não vão fazer bullying, elas não vão ser maldosas, tá? Muitas vezes nós somos, né? Isso é natural do ser humano. Muitas vezes a gente faz uma piada sem graça, a gente faz uma coisa preconceituosa, isso é sem querer, muitas vezes a gente faz. Só que para quem está recebendo, muitas vezes isso é muito duro, é muito pesado. Então, quando a gente tem informação, quando a gente explica, quando a gente é sincero, verdadeiro, muitas vezes a gente consegue quebrar todas essas barreiras. E foi um pouco do que você fez, né? Então, eu sempre oriento isso. Eu acho que um pai de uma paciente contou que foi feito na escola, a pedagoga que deu essa ideia. Eu adorei, eu falo para todo mundo, e realmente dá muito certo quando acontece isso, porque muitas vezes mesmo aqueles dois mais chatinhos da turma, que fazem gracinha, tal, eles entendem que aquilo é uma coisa séria, que é um tratamento que é importante somente por uma fase da vida, e que nessa fase da vida a gente precisa de apoio, né? Vocês são muitas vezes crianças, adolescentes, e na vida a gente precisa muitas vezes ter compaixão com o próximo naquela hora, e eu acho que isso é fundamental. E o seu canal, eu digo para todo mundo exatamente por isso, porque como a gente pode levar isso de uma forma um pouco mais leve, né? Fazendo aí um pouco fazendo as pessoas se sentirem melhor. Acho que se você quiser completar alguma coisa, fica à vontade. Sim, mas na verdade foi isso. Eu acabo mostrando o meu dia a dia para as pessoas. E você falou dessa roda de conversa, foi mais ou menos o que eu fiz. O meu professor, ele deu um tempinho lá, uns 15 minutos, e aí eu passei a informação para a sala, e acho que foi isso também que ajudou. Eles entenderam sobre até o que é a escoliose também. E eu acho Uhum. que informação adicional é só boa, né? Desde que esteja certa, é claro. Mas é Claro. muito positiva. E eu acho que foi exatamente o que você disse. Legal. Quanto mais pessoas souberem que é escoliose, então isso vale para todo mundo, quanto mais a gente disseminar essa informação,
mais pessoas vão descobrir a escoliose mais precoce e muitas vezes nem precisa usar colete, precisa só fazer exercício, o tratamento é mais leve, não vai precisar chegar numa cirurgia, né? A Elizabeth Oliveira perguntou assim: doutor Rodrigo, estou desesperada para ajudar meu filho que tem escoliose. Onde posso fazer esse colete? Sou de Recife. Nós fazemos os coletes aqui em todas as nossas sedes do Escoliose Brasil, em Campinas, em São Paulo, em Salvador e no Rio de Janeiro, tá bom? A Ellen perguntou assim: bom, eu fiz o colete de Boston, pois onde tem o colete 3D é muito longe e sairia muito caro indo de avião. O Boston também ajuda? Precisa saber se esse colete de Boston está sendo efetivo. Existem estudos bons mostrando os resultados positivos com o colete de Boston, porém, precisa ver se esse colete de Boston está sendo efetivo. A gente só sabe disso com o raio-x, com aquele raio-x, sem colete, com colete que eu citei lá atrás, tá? A Ellen falando ainda: a Nath é perfeita, cada vez mais fico feliz por ver os vídeos dela. Me ajudou a postar vídeos no TikTok com colete também. Olha lá, que legal. Que bom. Você está incentivando, olha lá, que bom. O André: boa sorte, Natália. Parabéns pelo seu trabalho. O William: parabéns, Nath. O pessoal falando boa noite, falando que a Ellen falou que você é linda. Isabela: parabéns, Naná. Asa, o Sávio, corações e corações, boa noite. Tá muito legal, viu? Eu só descobri a minha escoliose com o quiropraxista, senão não teria observado. Parabéns, boa noite. A Mila falando linda. Descobri há pouco tempo a Mariana Salles. O Eric falando boa noite. André e Flávia, parabéns pela Natália. Parabéns. O Maurício, parabéns. O William: quais são os sintomas iniciais? Tem alguma idade para ela começar a aparecer? Legal. Escoliose não tem sintoma. Escoliose tem sinal, tá? Sinal visual. Então, qual é o sinal? Você encontrar um ombro mais alto que o outro, você perceber a cintura diferente, quando faz a flexão de tronco, olhar um lado das costas mais alto por conta da rotação, né? A gente chama isso de gibosidade. Então, é um teste que dura só 1 minuto e que ajuda a gente a encontrar curvas menores. É muito importante. O Dimitri falando: oi, Nath, eu conheci você pequenininha, beijo. Tainá, parabéns. O Cláudio aqui de Santa Catarina, estamos ligados contigo, beijos. A Viviane: boa noite, minha filha de 14 anos passou pela primeira consulta de escoliose lá no Rio de Janeiro, na nossa sede do Rio de Janeiro. Boa sorte lá, você vai estar em boas mãos. Flávia Medeiros, tempo todo acompanhando, muito importante. Maria Eduarda: minha cintura é diferente um dos lados, mas eu só descobri que podia ser escoliose esse ano. Olha lá, então a gente precisa divulgar essa informação. A Mariana Salles: iniciei a usar o colete essa semana, foi aqui no Escoliose Brasil. Tem alguma dica para me acostumar mais fácil? Acho que essa é para você. Então, na verdade, o que me ajudou em tudo, né, nesse período, eu me mantinha bem ocupada até, acho que quando começou a dar 10 horas, 11 horas, eu me mantinha ocupada porque o tempo passa mais rápido, pelo menos é a sensação que eu tinha. Para mim, né, para mim ajudou essas camisetinhas que eu ficava bem mais confortável com elas, eu não sentia tanto calor, nada. Encarar com positividade, eu acho que ajuda demais. Para mim, fez toda a diferença no tratamento. Acreditar, de fato, acreditar no tratamento, porque isso também eu acho que é fundamental, né? Se você não acredita num tratamento, por que ele vai funcionar? Eu acho que essas são as melhores coisas, fundamentais. A Viviane falando: Nath, sua iniciativa de alcançar os jovens que estão em tratamento para escoliose, então, parabéns. A Stephanie: parabéns pelo 100K. O pessoal perguntou como achar a Nath no TikTok, já colocaram aqui, na @Nath Medeiros, 2S no final. Rodrigo: qual grau para escoliose, para cirurgia? São mais de 50 graus, pelos consensos internacionais. Maria de Fátima: não esqueçam de curtir. Isso mesmo, pessoal, curte esse vídeo, caminha para quem de fato, eu sempre dou esse recado, né?
quem você acredita que esse vídeo e essa 1 hora de conversa pode mudar e ajudar a vida de alguém, né? Eu acho que isso é o mais legal, que é o que a Nath quer, que é o que nós do Escolhose Brasil queremos também, né? A Lene falando assim, oi, Natália, como foi usar o colete? Te causou em algum momento constrangimento, vergonha, você sendo adolescente? Então, na verdade, acho que também eu encaro também o uso do colete como se fosse um aparelho, um aparelho no dente. Eu tenho que usar e não tem por que eu ter vergonha disso. Tá fazendo bem pra mim, né? Sim, Tá fazendo bem, só vai trazer bem. sim. E É meio aí, como você chatinho, falou também, não tem outro jeito, tem que é, usar, mas é por uma fase da exatamente. vida, É né? por uma fase, exatamente, como você fala, é por uma fase. Ainda mais eu que me senti tão confortável mostrando o colete. Então, Uhum. assim, não, nenhum momento, até em público, nenhum momento me senti envergonhada ou constrangida. Tem 100 mil pessoas te vendo de colete, não tem como. Já tá Não em, é? já tá em 114 já. 114 mil, pessoal. A Viviane Vieira. Nath, como foi a adaptação com o colete? Minha filha vai ter que usar o colete 3D. Viviane, acho que vai vir aqui para Campinas fazer. Uhum. Então, pra mim foi tranquilo, ainda mais como eu já tinha dito que eu encarei assim com positividade, acho que melhor coisa. Eu falo também, de novo, para se manter ocupado, para não ficar pensando, por exemplo, que você vai se constranger em algum momento, ou que você tá usando isso porque, como que eu posso falar? Você tá usando isso e as pessoas vão achar algo de você. Para mim, você tem que achar mesmo, sabe? Você tem que, como posso falar? Se sentir bem. Você tem que usar o colete também da maneira que você se sentir bem. Então, até quando você for nessa fase de adaptação sair, se você quiser sair com uma camiseta por cima e se sentir confortável, ou se sentir confortável mostrando do colete, é melhor, eu acho que ajuda muito. Legal. A Viviane falou que. Não, ela falou isso. A Mariana Salles falou: Rodrigo, oi, Uhum. Rodrigo, estive aí na terça pegando meu colete. Claro, um beijo para vocês. A Marileide falou: tenho uma filha com escoliose e vou levá-la este mês que vem no Dr. Rodrigo Andrade, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, nós vamos fazer de tudo para dar certo. Com O pessoal falando certeza. que exercício sempre. Acabei de seguir a Nath no TikTok. A Stephanie colocou aqui a combinação do colete, exercício e dedicação é essencial. Concordo. O Fábio colocando aqui parabéns pela Nath, a adaptação deve ser muito difícil, realmente isso não é fácil. A Flávia Medeiros falando que você se adaptou bem rápido. Pessoal falando parabéns. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Vitória falando que nunca teve nenhum sinal de escoliose, nem nos ombros, nem na cintura, e que descobriu por acaso, porque sentiu dores e aí o médico pediu uma raio-x. Aparentemente é leve, que bom. Uma pergunta interessante. A Duda Jales perguntou se você sente falta de ar. Não, na verdade, como o colete sob medida, deixo ele apertado, eu deixo ele confortável. Deu? Legal. Tá escutando? Tudo certo? Deu uma cortadinha, mas deu para ouvir. Deixa eu ver o que está falando aqui. Tal. Perguntaram qual colete que nós utilizamos. Nós utilizamos o colete 3D. A Laís, lá de Paulo Afonso. A Laís já está indo para o segundo colete. Ela teve uma redução maravilhosa da curva. O Celimário tá num abraço para vocês aí de Paulo Afonso, lá na Bahia. Eles já estão no segundo colete. Ela teve uma redução assim maravilhosa. A Camila falando, Nath, ajudou muito a minha irmã Raíssa com a adaptação, você foi inspiração pra gente. A Vitória falando que nunca teve, isso eu já falei, um sinal. A Crislane perguntou se adultos podem usar colete. Não tem uma forte indicação, nós no Escolhose Brasil nunca entregamos para adultos,
tá? A gente só indicaria se isso tivesse muito estabelecido na literatura, tá? Em ciência, ainda não tem uma boa comprovação, então a gente prefere não utilizar, tá? A Elisângela perguntou, Rodrigo, entrei em contato com a unidade de Salvador, mas me falaram que eu só atendo em São Paulo. Sim, nós temos sedes, eu sou sócio das redes do Rio de Janeiro e de Salvador, mas eu não consigo estar em todos os lugares, todos os tempos. Então, eu só faço as avaliações de Campinas e São Paulo. Salvador e no Rio de Janeiro, a gente tem profissionais extremamente gabaritados para te atender, você vai ser muito bem atendida, seguindo a mesma metodologia, tá? Nath, para terminar, nós tínhamos nos últimos 5 minutos, ainda tem mais perguntas aqui, o pessoal ficou aqui, ó, nós já temos ainda uma galera, como é que foi o seu resultado? Você fez um raio-x de 6 meses, como é que foi? Como é que está sendo, né? Então, em graus, né? Eu tinha 36 graus nas duas curvas, né? E eu reduzi 9 graus na curva de cima e reduzi 4 graus na curva de baixo, que eu não estava esperando também, foi uma surpresa muito boa. Além também do estado clínico, né? Que o meu corpo ele mudou totalmente. Tanto a postura quanto as minhas cinturas, as minhas costas mesmo mudaram. Foi esse resultado. Maravilhoso. Pessoal, a gente sempre, quando o paciente chega para a gente, a Nath está aqui na minha frente e não me deixa mentir, quando o paciente chega para a gente, a pergunta é sempre a mesma. Rodrigo, eu posso reduzir a minha curvatura da minha filha? Eu consigo reduzir? E o que eu respondo, Nath? Não sei, né? A gente nunca sabe como o corpo de cada paciente vai responder, é impossível a gente prever isso. Se alguém contar para você que vai reduzir, você pode desconfiar, tá? Você deve desconfiar, porque é impossível. O que a gente faz? A gente tenta usar o melhor colete para cada pessoa, o melhor exercício para cada pessoa, comprovado cientificamente, para que assim nós tenhamos mais chances de dar certo o tratamento. E a conta é mais ou menos essa. Eu adoro futebol, então meus exemplos são tudo de futebol. Se a gente empatar nos 36 graus que a Nath tinha, já era um excelente tratamento, porque a escoliose tende a piorar. Se a gente reduz mais que 5 graus, que é considerado uma mudança, porque menos de 5 graus, gente, pode ser erro de medida ainda, tá? Então, mais de 5 graus é uma mudança real na radiografia, tá? É uma mudança verdadeira. Então, se a gente reduzir mais de 5 graus, é ganhar de 7-1, tá? É ganhar goleada, é para soltar rojão, a gente fica feliz, todo mundo fica feliz aqui na clínica, a Nath ganhou o ursinho dela, tá isso, o ursinho? Foi mesmo. Ganhou o mascotinho, não tá? Ganha o mascotinho. Então, assim, quando reduz, gente, é soltar rojão, é ganhar de 7-1, tá? Não é a maioria dos casos, não vai ser sempre, porém é possível utilizando os melhores tratamentos, tá? Que é o que a gente faz aqui, tá? Nath, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma frase assim final. Tá. Então, eu ia te falar isso. Então, para você fazer sua frase final. Primeiro, como é que te encontra no TikTok e no YouTube? Porque agora você também está aqui no YouTube. Então, depois a gente vai colocar o seu YouTube aqui. Então, como te encontra no YouTube, que também vai ter vídeo muito legal aqui. Segundo, quero 2 recados, tá? Primeiro, o que você tem que dizer, o que você pode dizer para quem é menina e acabou de descobrir que tem escoliose, que vai precisar usar colete, tal, um recado para ela. E depois, travou? Posso falar de novo? Travou? Tá me ouvindo? Travou, agora foi. Tá. Sim. Então, primeiro, como te encontra no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube? Alguém já escreveu aqui, mas alguém já escreveu. Mas o que eu quero que você fale é um recado para quem acabou de descobrir que tem escoliose. O que você pode dizer para ela, você que está passando por essa jornada bela, assim, brilhantemente, e aí terminar com essa frase e é isso. Então, primeiro você me encontra no TikTok como Nath Medeiros,
NAT Medeiros com 2 S. No Instagram também é esse mesmo nome, só que com underline no final. E no YouTube, que é a minha frase, assim, que se chama Seguindo em Linha Torta, que é uma frase também que tem muito significado relacionado à escoliose também, que significa, basicamente, a gente segue mesmo com dificuldades ou com uma escoliose, da melhor forma possível, a gente vai ter que caminhar para frente, vai ter que seguir a vida, e de uma forma positiva é muito melhor. Para as pessoas que acabaram de descobrir a escoliose ou que usam um colete, o colete, ele não vai te fazer uma pessoa diferente, ou a escoliose, ela não te faz uma pessoa diferente. Acho que ela até adiciona, né? Porque eu, pelo menos, me tornei muito mais forte usando o colete e com a escoliose. É uma bela de uma armadura, né, Nath? Com certeza. Eu me blindei. E é isso, eu acho que qualquer tipo de problema também é encarado da melhor forma possível. Nath, ó, arrepiei, ó, dá pra ver aqui, ó, porque, vou ser bem sincero com você, Nath, eu ainda, faz 5 anos da minha vida que eu trabalho exclusivamente, e eu acordo e durmo amarradão naquilo que eu faço, que é tentar ajudar as pessoas que têm escoliose, é pesquisar, é aprender mais, e não importa o que eu tenho que fazer, que a gente vai tentar aprender, porque a escoliose é um mega de um desafio, tá? Mas eu ainda acordo todos os dias amarradão em tentar fazer com que as pessoas com escoliose tenham um tratamento melhor. Eu acho que o Escoliose Brasil ele tem um papel aí de mudança de paradigma na escoliose no Brasil, eu não tenho dúvida disso, que a gente realmente mudou a forma que foi vista e até hoje pelos médicos, visto quem está aqui nesse canal, quem a gente tem entrevistado, nosso simpósio e tudo. Eu queria te agradecer, porque assim, como é importante tê-la para eu todo dia falar isso para os adolescentes, e eu falo isso para todo dia. Hoje eu fiz 3 avaliações, falei a mesma coisa. Você vai usar colete? Segue a Nath Medeiros, você vai ver, ela conseguiu levar isso de uma forma mais leve. Então, parabéns, você realmente tem uma missão aí que é também ajudar as pessoas que têm escoliose. Parabéns aí pelo que você faz. Um beijo no seu coração, um beijo para os seus pais. Muito obrigada, Lucinho. Ó, tá bom? Muito então, obrigada, é gratificante. Não, é maravilhoso, é isso mesmo. A gente está aqui para isso, porque realmente a gente ainda se emociona, a gente ainda se arrepia, a gente faz isso aqui por amor, tá bom? E sempre com a melhor evidência científica para vocês e com muita emoção como hoje. Um beijo, boa noite.